O famoso Isaac Newton, nascido em 1643, protagonizou um experimento muito conhecido no campo da física. Dispondo apenas de alguns prismas, lentes e da luz do sol, a partir de um pequeno furo em uma cortina, Newton conseguiu mostrar que a luz branca é distribuída em cores do vermelho ao violeta. Desta forma, ele concluiu que a luz do sol que enxergamos é composta por todas aquelas cores visíveis ao olho humano. E as cores dos objetos ao nosso redor dependem, então, da luz que ilumina eles, quanto também de outras propriedades, como a superfície e a textura delas. O experimento de Isaac Newton mostrou mais adiante que as cores podem ser somadas e subtraídas, formando novas cores. Por exemplo, a partir da soma do azul, do vermelho e da cor verde, a gente já consegue obter a cor branca. E para subtrair cores, não é tão complicado assim. Precisamos apenas eliminar componentes da luz, ou ainda fazer aquilo que nós costumávamos fazer quando crianças, que é misturar tinta amarela com tinta azul, para que, desta maneira, os pigmentos da tinta azul absorvam os componentes mais avermelhados da mistura, enquanto a tinta amarela absorve aqueles componentes mais azulados, sobrando apenas componentes intermediários, como, neste caso, o verde. Olá! Hoje eu irei falar sobre a teoria das cores no mundo das artes. Bom, a teoria das cores é usada no mundo das artes para facilitar e ficar melhor para o olhar humano. No círculo cromático, existem 3 cores primárias, 3 cores secundárias e 6 cores terciárias. Existem diversas profissões que utilizam o círculo cromático para deixar as coisas mais bonitas e confortáveis ao olhar humano. Porém, existem diversas opções para um profissional seguir quando o assunto é círculo cromático. Muitas vezes, essas cores não são usadas de forma pura. Os controles mais importantes para você, por exemplo, editar um vídeo ou uma foto são matiz, saturação e brilho. Matiz. Matiz é a cor que você usa. Por exemplo, azul escuro. E você pode mudar essa cor em mesmos tons com o seu controle. Por exemplo, verde escuro, roxo escuro. A saturação é o quão intensa essa cor pode ser, podendo ir de um tom super claro até um tom super forte, super saturado, como mesmo diz o nome. E por último, o brilho. Serve para clarear ou escurecer uma cor, podendo deixá-la de uma cor super clara ou super escura. Nós, seres humanos, costumamos atribuir às cores qualidades que não necessariamente definem elas. Para citar um exemplo, a temperatura das cores é citada muito irregularmente, como a existência das cores frias ou cores quentes, mas na realidade elas não possuem temperatura nenhuma. Isso ocorre devido a como as cores não são apresentadas na vida, na natureza. Por exemplo, o fogo, ele é quente, ele é vermelho, e a água é azul e fria. Dessa forma também podemos definir cores neutras, as quais não transmitem sensação de calor ou de frio, como cores acinzentadas, marrons ou pastéis. Para misturar as cores da melhor maneira possível, são feitas combinações a partir do círculo cromático. Lembrando que é possível mudar os tons, podendo usar muito mais que 4 tons numa mesma cor. Se você assiste a um filme ou uma série e acha que sempre o figurino e os cenários escolhidos são feitos apenas para deixar a gravação mais bonita, saiba que você está enganado. Na maioria das vezes, as pessoas que trabalham na direção de arte de um filme ou série utilizam no cenário, nos filtros, nas roupas dos personagens, as cores que geram sentimentos que eles querem passar ao telespectador. Nós vimos anteriormente que as cores quentes remetem a sentimentos mais intensos e as cores frias a sentimentos mais introspectivos. No cinema, as cores são usadas dessa maneira. As cores frias esfriam uma cena e as cores quentes esquentam, como dito no próximo nome. Agora olhe para mim. Eu estou vestindo a cor amarela, certo? A cor amarela, sem contexto de cena, te lembra qual sentimento? Acredito que você tenha respondido felicidade. E esta resposta não está errada. Porém, a cor amarela também representa conhecimento, traição, doença e até relaxamento. Para você saber o que a cor amarela está querendo dizer, você só precisa do contexto de Uma curiosidade sobre o mundo do cinema é que, logo após o lançamento do filme E o Vento Levou, de William Cameron Menzies, em 1939,
as produções de Hollywood começaram a se empenhar mais no uso das cores. Agora, vamos observar as cores primárias usadas de maneiras distintas no cinema, por conta das diferentes histórias e diferentes contextos. Amarelo. Já que essa cor já foi falada antes, vamos começar falando ela. O amarelo pode representar felicidade, ciúme, alegria, cobiça, traição, conhecimento, entre outras. No filme Kill Bill, volume 1, o uniforme da personagem Beatriz Kiddo é amarelo para passar a sua vontade de vingança. E também em várias cenas que retratam o sentimento de vingança, existe na fotografia um objeto em amarelo. O filme Moonrise Kingdom, além de pisar muito nas outras cores da fotografia, usa o amarelo para representar a inocência das crianças. O azul pode ser usado para representar harmonia, paz, tecnologia, verdade, depressão e outras coisas. O azul é muito utilizado, inclusive, para representar cenas melancólicas. No filme Clube da Luta, o azul passa a ideia de frieza, passividade e calma. No filme Corra, a cor azul é usada para alento sentimental, e ela pode ser interpretada como parte da cor azul da bandeira estadunidense e também como a democracia. Vermelho. O vermelho é usado por diversos gêneros e está ligado à raiva, calor, paixão, guerra, sangue, entre outras. O filme Django Livre utiliza a cor vermelha para representar raiva, poder e violência por meio do sangue. Em Beleza Americana, o vermelho está presente para representar a luxúria, o sofrimento, o poder e a beleza. Em Guerra das Estrelas, o Despertar da Força, a cor vermelha dá spoilers sobre os caminhos que o personagem Kylo Ren vai levar, dando antes mesmo da narrativa a personalidade do personagem. Agora nós iremos entrevistar o diretor de fotografia e professor da Escola Britânica de Artes Criativas, Edu Rabin. Nossas perguntas estão relacionadas com a teoria das cores no cinema. A primeira pergunta é: por que a teoria das cores é tão importante para as produções cinematográficas? Acho que antes de responder a sua pergunta, eu acho que vale dizer que não existe uma teoria das cores, né? Existem várias teorias das cores. Desde o Newton, né, Isaac Newton, até passando pelo contemporâneo dele lá, o poeta, né, o Goethe, alemão, até teorias mais contemporâneas de estudo de psicologia, né, que tentam entender as relações da cor no cérebro mesmo. No cinema e no audiovisual, as teorias das cores, elas partem, eu acho que mais do pressuposto dessas relações entre a psicologia, né, entre a psique humana e as cores, ou seja, como é que as cores estimulam sensações, né, no espectador, no caso do audiovisual. Acho que que é uma ferramenta a mais para a gente contar uma história, né, seja qual for ela. Então, falando dessas emoções, por que nos filmes de terror, geralmente eles têm um tom mais escuro, menos saturado, e os filmes, por exemplo, de ficção, eles têm um tom muito mais saturado do que outros filmes? Assim, partindo do pressuposto, né, que as cores estimulam o nosso cérebro a reações específicas, né, que são reações que às vezes a gente vem com elas de forma inata, né, da evolução do ser humano, e também relações a partir da cultura, né, que a gente aprende culturalmente. Então, os filmes na tradição mais hollywoodiana, vamos dizer assim, e ocidental. Não vou falar hollywoodiana, vou falar ocidental, porque também tem a Europa e tal, né? Acaba trabalhando as cores de forma a levar o espectador a sentir certas coisas. Então, quando a gente trabalha com as cores mais saturadas, né? Por exemplo, tem diversos filmes que trazem uma saturação bem grande, assim, normalmente estão lidando,
para o vermelho, por exemplo, estão lidando com a volúpia, né? Com questões enfim, da sexualidade, né? Ou questões fisiológicas também, né? O sangue, essas coisas. E nos filmes de terror, pelo que eu entendo, não é que ele trabalha com menos saturação, né? Mas ele vai para um tipo normalmente de cor que ele é mais pontual nas cores, né? Escolhendo cores que tenham relação com esse sentimento de apreensão, né? De angústia. Basicamente é isso que um filme de terror tenta gerar no espectador, né? Normalmente são cores ou pontualmente, assim, né? Cores que estão ligadas, por exemplo, a vermelho, no caso, que é o sangue, ou cores que estão relacionadas à apreensão mesmo, né? Que é o mundo até no meio ali na transição, que são amarelos também. Verdes, às vezes, também são usados. Nos filmes, como vocês decidem, como a equipe funciona, uma equipe para decidir que cor vai usar? Em geral, as cores são decididas entre o departamento de fotografia e o departamento de direção de arte, né? E, obviamente, com a maestria, vamos dizer assim, do diretor, ou da diretora, né? O que eu costumo fazer é ter um papo com a direção de arte, né, meu ou minha colega que está fazendo, e a gente pensar numa paleta e apresentar para o diretor, diretora, né? Às vezes, no próprio roteiro já está escrito alguma coisa, né? Normalmente a gente capta as ideias que tem no roteiro, né? E traduz isso para a paleta de cores, né? Cria a partir do que tem no roteiro. Sempre é assim. No cinema, vamos dizer, né? Os figurinistas, eles têm toda uma decisão do diretor de fotografia, a escolher as cores que eles vão botar nas roupas dos personagens, que cada personagem vai estar significando. Exato. Quando o departamento de figurino fica dentro do departamento de direção de arte, né? Então esse trabalho é bem próximo, vamos dizer assim. Tem algumas coisas relacionadas, por exemplo, porque a cor ela tem 3 categorias para a gente definir, né? A cor. A gente tem a gente tem a saturação da cor, né? Que define o quão forte essa cor é. A gente tem a luminância dessa cor, que a gente diz se a cor é mais clara ou mais escura. E a gente ainda tem o que a gente chama de matiz, né? Que é o nome da cor mesmo. Normalmente a gente acaba decidindo, falando dessas 3 variáveis quando a gente está falando de cor. Então, mas ainda tem, por exemplo, né, no caso dos figurinos, tem a questão dos tecidos, né? Então tem tecido que reflete mais, tem tecido que reflete menos. Dependendo do tipo de filme, né? Eu posso dizer assim, pô, queria que tivesse aí umas, como se chama? Lantejoulas, ou sei lá, que a roupa fosse de vinil, né? Com vermelho ou preto, ou que seja de cetim, né? Cada tecido é uma característica mesmo. Então. E o fundo das cenas? Uma coisa que eu sempre noto quando eu olho os filmes é que, por exemplo, tem um objeto lá no fundo e esse objeto representa um amarelo numa cena entre 2 amigos. Isso importa? Tem até um livro divertido assim sobre cor no cinema, que como é que chama? Tipo, traduzido é algo como assim, meu Deus, tem roxo, então vai ter morte. Tem alguns códigos que internamente já no cinema, quase como se fosse uma piada interna às vezes, né? Que podem, se tem roxo vai morrer alguém, sei lá.
Eu nunca vivi isso. As coisas, assim, os objetos que têm cor, por exemplo, eu fiz uma série, a gente trabalhava bastante com a cor para um determinado grupo de personagens. Então a gente tinha, era uma série de terror e tinha esse lado dos personagens malvadões. Então sempre tinha alguma coisa vermelha em quadro, seja com a luz, seja com um objeto. Quando tem uma cor muito significativa, significa que aquele objeto ele tem uma importância, né? Na verdade é isso, que a gente pode separar os objetos, as pessoas, pela cor também, né? Seja do figurino, seja do objeto. Então você vai, se tudo é preto e aquele objeto é amarelo, vai todo mundo olhar para aquele objeto, né? E vai dizer, esse objeto é a mesma coisa que fazer um plano fechado no objeto, né? Esse objeto é importante. Agora falando sobre as premiações, como o Oscar. Eles levam nos prêmios de fotografia o uso das cores. Não. Acho que o último Oscar quem ganhou foi o filme preto e branco, a fotografia. Então, na verdade, a cor, ela, inclusive, quando a gente estuda fotografia, ela vem secundariamente, né? Eu vi o trailer do seu filme 4. E eu vi o uso do vermelho e do azul, por exemplo, quando ela estava na água. Tinha uma coisa vermelha e outra coisa azul. Isso significa algo no filme? Como é que você usa, por exemplo, um exemplo desse filme? Sim. Esse filme, o início dele, a gente falou assim sobre a representação, a síntese do filme, né? Ou seja, todo o simbólico do filme estava na primeira cena, né? Então, o vermelho ali representa uma passagem de idade, né? Que ela menstrua, né? Durante o filme pela primeira vez. Então tem uma passagem aí, né? Para uma nova etapa da vida. Ela tem essa relação com a água, né? Com a água no sentido de lugar de acolhimento, que ela se sente segura na água. Então ali tem uma representação do útero materno, né? E aí o resto eu vou deixar para você ver o filme, porque tem uma relação também com como vai se desenrolar o filme, né? Mas um pouco é isso, assim. Acho que ali o principal é até o vermelho, e o azul a gente acabou criando um pouco em oposição, assim, a esse vermelho, né? Para fazer o vermelho, na verdade, aparecer mais. Então, muito obrigada por participar.